está chegando, estamos chegando para esse período de oração, de palavra, de instrução de Deus, e nós vamos, então, falar aqui uma palavra e vamos orar. Eu creio que tem algo especial de Deus para nós nesse período aqui de oração agora. Escute bem, Deus estava me dando aqui uma palavra especial. Você deve se encher de expectativa para o agir de Deus na sua vida, para o que Deus vai fazer. Escute bem, eu estava pegando algumas coisas importantes aqui, sobre a história de Noé, que é algo poderoso, e Deus estava me dizendo aqui algumas coisas sobre isso, e eu quero falar com você e nós vamos orar. Em primeiro lugar, nós devemos confiar no plano de Deus, mesmo quando a gente não entende. Nós devemos confiar no que Deus fala, mesmo quando nós não estamos entendendo, Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou a arca. Você está vendo? Então, Noé, ele preparou a arca totalmente pela fé. E é isso também que nós fazemos muitas vezes, não é isso? Você recebe uma instrução de Deus, você recebe uma palavra de Deus, e você não entende às vezes o porquê. Porque na nossa mente natural, nós entendemos as coisas de uma forma. Na nossa opinião, nós temos uma opinião. Mas Deus vem e Ele nos dá uma divina instrução acerca do que nós temos que fazer, e às vezes nós não estamos vendo, Muitas vezes Deus nos fala algo e no primeiro momento você não está vendo aquilo que Deus está vendo, E a Bíblia diz aqui em Hebreus 11, versículo 7, que pela fé Noé foi divinamente instruído acerca de coisas que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, andando nessa dependência de Deus, nessa confiança em Deus, ele preparou a arca. Sabe? Você não pode desistir no meio do processo. Deus estava falando comigo sobre processos aqui. Você que está em algum processo, enfrentando dúvidas, enfrentando desafios emocionais, enfrentando desafios, talvez até no seu corpo físico, enfrentando desafios na sua fé, vindo muitas dúvidas para você, muitos desafios, nós vamos orar e o poder de Deus vai agir na sua vida. Sabe, quando nós oramos, Deus restaura nossas forças, Deus vem para nos guiar de uma maneira especial, sabe? Então, mesmo quando você não vê os resultados, os resultados esperados, mas se você tem uma palavra, então você deve perseverar. Muitas vezes Deus está agindo e a gente não percebe. Muitas vezes o que você acha que é um resultado, na verdade, Deus está vendo de outra forma. Então nós devemos confiar que Deus está agindo e que a nossa obediência trará frutos nessa terra e sobretudo na eternidade. Então uma primeira coisa aqui, quando Deus te dá uma instrução, você deve entender que Deus trabalha no silêncio, E que se você tem uma instrução de Deus, você deve perseverar e não desistir no meio do processo. O mais importante é o que Deus está forjando em você. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui, eu tenho meu pedido de oração, nós vamos orar juntos daqui a pouco, Há um propósito de Deus em cada espera. Quando Noé construiu a arca, ele construiu a arca por alguns anos, Ele enfrentou esse tempo de espera, e no tempo de espera nós enfrentamos dúvidas, enfrentamos problemas, mas a cada dia de trabalho, sabe, era algo que estava sendo construído dentro da instrução que Deus tinha dado para ele. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, a espera não é tempo perdido. A espera é um tempo de preparação de Deus, Então, começa a ter expectativa no que Deus vai fazer na sua vida, que a instrução que Deus te deu não é por acaso. Mesmo que você não entende agora, continua confiando
que no tempo certo Deus pode dar uma grande virada, Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. Deus não brinca de fazer promessa, Deus tem mais o que fazer. Então, se você tem uma palavra que Deus confirmou para você, que Deus falou com você, você deve verificar se você também está alinhado com o Espírito Santo. Se Ele te deu uma instrução, Deus não vai fazer a nossa parte, mas Ele vai nos capacitar para que nós venhamos fazer a nossa parte. Então, tem uma parte também que é nossa, né? Às vezes tem uma pessoa que recebe uma palavra e tem profecias de dois tipos, pelo menos. Tem profecias que são como decretos, tem profecias que elas já estão, sabe, elas não são condicionais. Tem profecias que não são condicionais. Agora, existem profecias que são condicionais. O que significa isso? Precisa da nossa interação. Tem uma parte de Deus e uma parte nossa. Tem profecias que não são condicionais. Tem profecias que são decretos, né? Mas tem profecias que são condicionais. O que significa isso? Deus vai fazer uma parte e Ele vai te capacitar a fazer outra parte. Por exemplo, quando nós falamos de oração de decreto, quer dizer que Deus já decretou algo que Ele tem para fazer na sua vida, né? Então Ele vai te dar as capacidades. Se você estando disponível, Ele vai te dar a capacidade, Ele vai te dar a estrutura necessária para viver aquilo que foi decretado por Deus na sua vida. Então, uma primeira coisa aqui que nós falamos é que nós devemos confiar em Deus, mesmo quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo, né? Porque tem gente que desiste no meio do processo e perde o melhor de Deus. Tem gente que desiste no meio do processo e perde a promessa, né? Tem gente que desiste no meio do processo e perde aquela promessa que Deus já fez para você há muito tempo. Tem coisas que nós precisamos quebrar os ciclos, tem coisas que nós precisamos deixar para trás, desapegar, né? Mas você não pode fazer isso de qualquer maneira. Precisa ser debaixo de oração, né? De revelação, de sabedoria, né? Uma sabedoria natural, ou mais ainda, uma sabedoria espiritual. Quando é para quebrar ciclos, é para quebrar ciclos. Deus está falando, é um tempo de mudança. Mas tem coisas que não, que o desafio faz parte do processo, que o tempo da espera faz parte do processo. Então nós precisamos entender isso para não abrir mão do que Deus tem já reservado para a nossa vida, né? Então, a arca foi um símbolo do cuidado e da proteção de Deus para Noé e para sua família. No capítulo 7, versículo 1, e vamos orar agora. Se você tem um pedido de oração, coloca aí. Eu tenho meu pedido de oração. Olha que poderoso. Ela chegou o tempo de Deus na minha vida. É isso aí. Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Você está vendo? Mesmo nos momentos difíceis, Deus não esquece quem é fiel a Ele. Essa é a nossa fé. Isso é o que a palavra de Deus diz. A nossa fé está embasada no que Deus diz. Deus é recompensador dos que o buscam. Você está vendo? Enquanto nós estivermos nessa terra, Ele está conosco. E quando a nossa carreira aqui terminar, aí nós temos também o plano eterno de Deus sobre a nossa vida. Agora, nós devemos confiar que Deus, Ele sabe o que está fazendo. E assim como a arca foi um símbolo de cuidado, de proteção para Noé e sua família, se nós confiarmos em Deus, Ele vai nos dar instrução de fazer coisas. Ele vai nos guiar no que nós temos que fazer. E isso também, essa instrução de Deus vai nos proteger, vai nos abençoar. Em Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são, elas se renovam a cada manhã. Sabe que Deus estava falando comigo aqui nesse versículo? Que, sabe, o dilúvio não foi o fim para um povo. O dilúvio não é o fim, mas é o começo de algo novo. Talvez você passou muitos momentos de tempestade por esses tempos. Talvez esses últimos anos você tenha passado muitos momentos de dilúvio, de tempestade, né, de destruição. Mas o dilúvio não é o fim. A tempestade não é o fim, mas é o começo de algo novo.
sabe? Então, o dilúvio, por um tempo, poderia parecer uma destruição, né? Mas foi a forma que Deus usou para trazer um novo começo, para trazer uma nova história para Noé e para a família dele. Você está vendo? E por que que Deus vai fazer tantas coisas da nossa vida? Por que que Deus nos abençoa? Porque Ele é misericordioso. Você está ouvindo isso? Então, talvez você está em uma tempestade agora. Talvez os seus últimos anos não foram bons. Então você precisa estar atento a algumas coisas importantes. Primeiro, você precisa manter a sua comunhão com Deus e não desistir em meio ao processo. Por que manter a sua comunhão com Deus? Porque a comunhão com Deus, na comunhão com Deus, vai vir uma instrução. A Bíblia diz que Noé foi divinamente inspirado. Divinamente, na verdade, instruído. Você está vendo? Então, pela fé, Noé divinamente instruído acerca das coisas que não se viam, sendo temente a Deus, preparou a arca. Você está vendo? Então, tem pessoas que acham que o dilúvio, que a tempestade, é o fim. Você está em um momento de tempestade, você acha que agora vai tudo ser destruído, vai acabar com tudo. E muitas vezes não. Uma tempestade pode estar anunciando o começo de algo novo. Um novo começo de Deus para você, para sua casa, para sua família. Você está vendo? E você vai ver aqui que depois do dilúvio, Deus colocou um sinal. Deus colocou um sinal como lembrete da aliança e da fidelidade de Deus com o homem. Aqui em Gênesis 9, versículo 13, diz que o meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Depois do dilúvio, Deus fez aliança e Ele não se esquece da promessa que Ele fez. Ele fez uma aliança de não destruir mais a terra dessa forma, né? E Ele fez uma aliança com o homem. E depois disso, o homem faz um altar de adoração, de gratidão. E nos dias de hoje nós temos Jesus, que é o maior símbolo, né? Jesus, na verdade, que é o símbolo dessa aliança. Jesus, na verdade, que Ele é o testador, né? Ele é aquele que garante essa nova aliança que nós temos no sangue de Jesus, né? E essa aliança que não vai ser pelo nosso mérito que nós vamos vencer, não vai ser pelas nossas próprias capacidades, não vai ser pelo tanto que você é bom ou ruim, não, mas vai ser o tanto que você anda na dependência de Deus, guiado por Deus, o tanto que você confia nele, mesmo nos momentos de tempestade. Tem pessoas aqui, você pode estar passando um dilúvio, você pode estar passando uma tempestade, mas o dilúvio não é o final. O dilúvio é o nascimento de algo novo. O dilúvio não é o fim, mas é um novo começo. O dilúvio não é falando assim, agora acabou para você, não. Quem sabe essa tempestade, essa situação difícil emocional, quem sabe essa situação difícil na sua vida, né? Tá representando hoje um dilúvio, mas que é o começo de algo novo de Deus para a sua vida. E hoje nós estamos debaixo de uma aliança muito melhor, né? Nós estamos vivendo uma nova aliança no sangue de Jesus. Você está vendo? Se você não colocou ainda, coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração e nós vamos orar. Olha o que diz aqui, ó. Quando nós oramos lá na Santa Ceia, né? Diz assim, ó, quando nós recebemos a palavra na Santa Ceia, diz assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, né? Então, nós temos uma nova aliança no sangue de Jesus. Nós temos a garantia que os nossos pecados foram perdoados. Isso nos traz segurança. Isso nos traz o Espírito Santo nos guiando, nos abençoando em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Se você não colocou ainda, coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração. E fala assim, eu estou cheio de expectativa para aquilo que Deus vai realizar na minha vida. Sabe? Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, escuta bem, que eu estava conversando até ontem, na verdade,
um pouco sobre isso também. Que o inimigo estava batalhando para alguém aqui, para alguém murmurar, reclamar. Está vendo? E quanto mais você reclamar, mais você vai ter motivos para reclamar. Então, talvez você está vindo um tempo difícil, uma tempestade, como nós estamos falando hoje, um dilúvio, né? Aí Deus te dá uma instrução de fazer algo. Por exemplo, eu creio que Deus está chamando pessoas aqui para edificar um altar ao Senhor. O que significa esse altar? Você manter adorando, se manter na presença de Jesus, manter adorando a Jesus, mesmo no momento de tempestade. Então, reclamar não vai resolver nada. Você falou tanto que as coisas estão ruins, né? Não vai resolver nada. Você também não pode negar a realidade. A fé não nega a realidade. Você pode estar passando um momento difícil, mas você não pode ser guiado por isso. Você deve entender que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e Deus quer trazer um alinhamento na sua vida. Porque Deus também não vai fazer milagre, Deus não vai fazer algumas coisas na nossa vida se a gente estiver todo desconcertado e não querendo nem saber, né, do que está acontecendo. Não. Muitas vezes nós precisamos de uma instrução. Noé, ele recebeu uma instrução divina acerca de coisas que ainda não tinham acontecido, sabe? E sendo temente a Deus, preparou a arca. Quer dizer, se nós não estivermos andando na fé, se nós não estivermos mantendo esse relacionamento com Deus, nós não vamos receber a instrução. Então continua, sabe? Mantenha o seu altar ao Senhor. Quer dizer, mantenha-se na presença de Jesus. Faça uma oração. Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, tem alguma coisa que o Senhor precisa resolver na minha vida? Tem alguma coisa que eu estou desagradando ao Senhor, que eu estou desobedecendo ao Senhor? Então essa é uma boa oração para nós, né? Você não vai desistir no tempo de espera, no tempo do processo, porque tem gente aqui, tem gente aqui que Deus está dizendo para você, não foi tempo perdido, foi tudo um aprendizado. Tudo que você passou até agora não foi um tempo que se perdeu, não. Comece a ter expectativa que até nesse tempo que você acha que foi perdido, Deus estava te preparando, Deus estava te instruindo, Deus estava te permitindo viver experiências para realizar na sua vida o que Ele já tem como um propósito. Você está vendo? Então, a arca, assim como a arca de Deus, ela foi um símbolo de cuidado e proteção, né? Até coisas que deram errado, considere que pode ser um ensinamento de Deus para você, né? Eu costumo falar que a melhor forma de aprender é pela palavra de Deus, né? E Deus também ensina pelas experiências. Então, tem coisas que se a gente não viver essa experiência, o nosso treinamento não estaria completo para viver o que Deus tem. Você está ouvindo? Se você não colocou ainda, coloca, eu tenho o meu pedido de oração, e nós vamos orar agora em nome de Jesus. No capítulo 8, versículo 20 diz, Noé edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos sobre o altar. O sacrifício, a obediência, isso gera um tremendo poder na nossa vida. Você está ouvindo isso? A obediência, ela gera um tremendo poder na nossa vida. Por quê? Porque é uma obediência a Deus. Quer dizer, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Você está vendo? Você vai ver várias vezes na Bíblia a conexão de ouvir, a conexão de ouvir e receber e ser abençoado. Quer ver? Eu vou falar uma coisa com você aqui, nós vamos orar agora. Olha aqui, em Deuteronômio 28, Deuteronômio 28 diz assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará por acima de todas as nações. E todas essas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor. Você está vendo? Então,
Hoje nós estamos debaixo de uma aliança melhor, de uma graça muito maior do que quando essa palavra foi liberada. Por quê? Porque o Espírito Santo hoje está dentro de nós. E se nós estivermos dispostos a ouvir e obedecer, o Senhor nos vai trazer alegria, o Senhor nos vai trazer cumprimento de promessas. Você está ouvindo? E Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Então você não vai perder o seu ânimo, você não vai desanimar no meio do processo. Eu não sei que você está orando agora, mas o que Deus estava me dizendo é, pessoas que estão aqui, que precisam entender que a tempestade não é o final, que o dilúvio não é o final, essa tempestade emocional não é o final, mas pode ser um começo de algo novo. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Tem gente hoje que durante todo o dia o inimigo batalhou na sua mente, trazendo acusação na sua mente, mas Deus está transformando essa acusação em uma libertação. Quando nós oramos, quando nós pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa. Escuta bem, você não vai desanimar nessa tempestade. Deus não terminou com você. Deus está levantando um pregador que está aqui na oração agora. Olha como Deus é um Deus de surpresa. Olha lá, um caos para um novo ciclo, Então, eu vi, a Daniela escreveu, Então, você vê que aconteceu um dilúvio, mas o dilúvio não era o fim. Não, o dilúvio é o anúncio de um novo começo. O dilúvio era algo que estava trazendo um novo tempo, estava trazendo algo novo para Noé e para a sua família. Você está ouvindo isso? O que Deus está querendo de cada um de nós aqui? Relacionamento com Ele. Manter um altar na nossa vida, um altar na nossa casa. O que significa isso? Passar um tempo com Deus, adorar a Deus e continuar na presença de Jesus. Tem pessoas que quando a tempestade vem, eles se afastam de Jesus. E tem pessoas que quando a tempestade vem, eles se aproximam ainda mais de Jesus. Você está ouvindo isso? Agora, se você se afastar de Jesus, então pode ser mais difícil para você. Ele é misericordioso, mas você precisa se crer, precisa se posicionar. Agora, eu tenho certeza que se você crer, vai vir instrução do Espírito para você, vai vir poder do Espírito Santo agindo em seu favor. Você está ouvindo isso? Então continua, olha lá que a Mariana escreveu. Eu agarro Jesus, Mariana Rangel. Eu agarro Jesus. Então, se você continuar firme com Jesus, eu tenho certeza que você vai ter história de milagres para contar. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? A sua história, Deus me fez lembrar de uma coisa de mais de um ano agora. A sua história será reconhecida por uma história de milagres. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Vamos orar. Vamos orar. Esse dilúvio não é o final, é o começo de algo novo de Deus na sua vida. Reclamar não vai ajudar nada. Então vai adorando. Está com vontade de reclamar? Faz alguma outra coisa, mas não reclama. Porque a reclamação, quanto mais você reclama, mais vai ter motivo para reclamar, porque começa a atrair essa coisa ruim, Mas Deus está já trazendo algo novo, Deus já está te perdoando também disso, vai ficar se culpando com isso daí, mas ao mesmo tempo faça o que é certo a partir de hoje. Eu falo, Deus, me ajuda, que eu preciso da sua ajuda, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra tem nos dito hoje que nós podemos ter expectativa, nós podemos ter fé, que o Senhor trabalha mesmo quando nós não entendemos. Pai, assim como o Senhor veio com uma instrução sobre Noé, porque ele tinha fé no Senhor, eu peço que o Senhor venha com uma instrução sobre nós também. Muitas vezes nós não temos visto o sentido, não temos visto o significado em algumas coisas que o Senhor nos pede, mas nós decidimos no nosso coração, guiados pelo Teu Espírito, decidimos obedecer. Pai, nós não vamos desistir no meio do processo, não porque somos bons, não porque somos fortes, mas porque o Senhor é a força em nós. É porque o Teu Espírito habita em nós. A Tua palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. Pai, nós temos a consciência que é o Teu Espírito que está em nós. Então, nós não somos fortes por causa de nós, mas somos fortes
porque o teu poder, porque a tua força opera na nossa vida. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial sobre cada um aqui que está em um tempo de espera, sobre cada um aqui que está em um tempo de dúvidas, de desafios, que o Senhor venha agir com uma unção especial agora. Eu clamo agora pelos livramentos no mundo espiritual, pelos livramentos no mundo físico. Pai, troca os caminhos de pessoas que estão aqui, até caminhos físicos. Alguém que estava com uma ideia de ir por um caminho, o Senhor é o Deus poderoso que pode dizer e que pode direcionar para um caminho diferente. Livra do acidente, livra do perigo, livra de toda astúcia, de toda cilada do inimigo. A tua palavra nos mostra que a arca do Senhor, a arca foi um símbolo do cuidado e da proteção do Senhor sobre Noé. E hoje também, o Senhor muitas vezes, nos momentos mais difíceis, o Senhor tem nos dado orientações do que fazer. O Senhor tem sido o nosso lugar seguro. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido a nossa vida. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial, manifestar as suas misericórdias, manifestar o seu poder. E nós queremos nos lembrar que nós temos uma aliança com o Senhor. Pai, nos ajuda a te obedecer. Pai, nos ajuda a fazer aquilo que te agrada e nos ajuda a cumprir o propósito do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe que Deus está falando com alguém aqui? É uma coisa muito simples, mas Deus não falha. Porque tem gente que começa a confiar em Deus, aí começa a ser guiado pela situação, começa a ver o vento, começa a ver o dilúvio, né? E começa a se assustar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não falha. Deus nunca falhou e Deus nunca vai falhar. Então, se você confiar em Deus, se você perseverar, você vai vencer sim, em nome de Jesus. Não importa o quanto a situação é impossível, não interessa. Não importa. Se você confiar em Deus, Ele não vai falhar na sua vida. Não importa o lugar que você está, não importa a situação que você está, se Deus tem um decreto na sua vida, se tem uma palavra de Deus liberada na sua vida, se você se rendeu ao propósito de Deus, Deus vai fazer o que for necessário para fazer cumprir essa palavra na sua vida. Você está ouvindo isso? Sabe, eu declaro uma unção de cura agora. Tem uma unção de cura agora sendo liberada aqui. Tem uma unção de cura agora sendo liberada aqui. Vai recebendo uma unção de cura física. Vai recebendo uma unção de cura emocional. Deus está agindo de uma maneira poderosa. Olha como a unção está tocando alguém. Olha, a unção está sendo liberada sobre a vida de alguém. Tem poder do Espírito Santo. Tem uma poderosa unção do Espírito Santo sendo liberada aqui agora. Vai recebendo essa unção que te fortalece. Vai recebendo essa unção que te cura. Vai recebendo essa unção que te enche de fé, de expectativa. Deus está falando com você. Não fica aí e fala, deve ser para outro. Não, Deus está falando contigo. Deus tem uma aliança. Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Deus tem uma promessa sobre a sua descendência. E Deus vai levantar você até para salvar pessoas da sua casa, através da sua vida. E Jesus vai salvar muita gente, começando do seu lar, da sua casa, em nome de Jesus. Você vê? Através da vida de Noé, aconteceu salvação para a família dele. Deus está falando com você aí. Através de você, a sua casa e outras pessoas serão salvas, serão abençoadas em nome de Jesus. Eu declaro dons espirituais. Tem pessoas aqui que estão recebendo dons espirituais. Tem pessoas aqui que estão recebendo sabedoria do céu. Tem pessoas aqui que estão recebendo expectativa de volta. Tem pessoas aqui que Deus trouxe você aqui para despertar sua fé. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele é Deus e Ele não falha. Ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar com a promessa que te fez, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Se você crê, diga glória a Deus. Fala assim, essa tempestade não é o fim, mas é o anúncio de um novo começo. Fala assim, eu não estou entendendo, mas eu sei que daqui a pouco Deus vai me surpreender em nome de Jesus. Mas você precisa continuar crendo, você precisa continuar na presença de Jesus e você vai ver que Deus vai fazer muita coisa na sua história e o nome de Jesus será glorificado sobre a sua vida em nome de Jesus. É isso? Quando fala de Jesus pode ser redundante, né?
Olha lá. Gente, que especial. Daqui a pouco estaremos de volta. Agora, presta atenção. Estamos sempre aqui. 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Na verdade, mudou. Não é mais 5 da manhã. A gente está num momento propício para mudar, né? Então, a gente vai entrar às 5h30 da manhã. É 5h30 da manhã. É porque daí, muitas vezes eu entro ao vivo com vocês às 11 da noite, né? Então, nós vamos entrar 5h30 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até o nosso próximo encontro. Até lá, olha lá que lindo. Deus vai me surpreender. Continua então na presença de Jesus. Continua, né, numa obediência. Aproveita esse tempo para falar, Deus, tem alguma coisa que o Senhor quer alinhar, né? Porque Deus vai fazer. Escuta bem. Ó, se você tem alguém enfermo na sua casa, estende a sua mão aí agora. Se você tem alguém que está doente na sua casa, ou se tem alguém que está com uma dor aqui agora, se você tá com uma enfermidade, ou se alguém da sua casa está com uma enfermidade, estende a mão onde você está. Estende a mão onde você está. Tem uma unção de cura vindo na sua mão agora. Se a situação é com você, põe onde está doendo ou põe na sua cabeça. Se tem alguém da sua casa que está com uma enfermidade, estende a mão, tem uma unção na sua mão. Você vai colocar as mãos sobre essa pessoa e ela vai ficar curada. Essa dor vai sair em nome de Jesus. Você vê? Ó, quando a Bíblia diz assim, ó, muitas vezes assim, com pessoas já de idade, em boa velhice, né? Em boa velhice descansou, por exemplo. Então, até a nossa velhice, Deus quer proteger a nossa saúde. É claro, também tem uma responsabilidade nossa na alimentação e coisas assim, mas sobretudo é uma proteção de Deus, é a saúde divina para o seu corpo, para a sua vida em nome de Jesus. Ó, tem uma unção na sua mão, você vai colocar as mãos sobre alguém que está com uma dor. Você está ouvindo isso? E alguém será completamente curado. E você vai voltar aqui para contar o testemunho em nome de Jesus. É isso, gente. Que especial. Daniele Gelcio. Glória a Deus. Até o nosso próximo encontro. Até daqui a pouco. Até lá.